Irmãos, eu vou trazer uma mensagem final de ano e eu pensei no meu coração sobre frutificar, né? Recentemente o pastor César com Fernanda num trabalho que eles fazem com casais aqui na igreja, eles fizeram diria que uma brincadeira, mas algo levando a sério mesmo, foi no nosso culto de casais, e eles trouxeram umas espécies de vasilhazinhas com cimento de girassol, que chama girassol anão, né? Pequenininho, e sugeriram pessoas lá levarem esses cimentos, plantarem e cuidar, né? O nome da sugestão foi Cultivando o Amor, para ver como que a gente, na verdade, íamos cuidar desses girassóis, da nossa casa, e eu achei muito sugestivo, né? Talvez o tempo de tratar o assunto, e nem quem ministrou especificamente dentro desse assunto, sobre cultivar o amor, não tivesse muito tempo. Se a administração fosse temática dentro desse assunto aí, para nós, teria sido até legal também, não que não foi muito bacana a administração, mas achei interessante. E aí, todos que estavam aqui, os casais, né? Levanta a mão quem estava nesse culto de casal aí. Olha quanta gente, tá vendo aí, ó? Tinha muita gente que estava nesse culto. Essas pessoas, elas levaram esses potinhos, como nós levamos, né? E a proposta era essa. Qual era a proposta em seguida? A sugestão deles: ó, você vai plantar e depois vocês vão tirando foto, né? E vai mandando para a gente, marcando a hashtag da igreja, que a gente vai divulgando o que nasceu, o que brotou, como está o crescimento. E aí eu não sei como aconteceu, mas certamente, se a gente fosse trazer todo mundo aqui, que não é o nosso propósito, fosse trazer todo mundo aqui, alguém tinha algumas histórias engraçadas no meio dessa questão de cultivar, né? Essa plantinha que fala de cultivar o amor. E aí, eu fico imaginando que vai ter pessoas que vão justificar. Você vai dizer: pastor, é o seguinte, eu falar para eles, ou dizer: infelizmente a gente teve que viajar e a gente acabou deixando lá, aí não deu. Aí todo mundo tem uma história, né? Aí queimou, até nasceu, primeiro, segundo dia até a gente botou água. Outro: pastor, estava lá. Outro vai dizer: eu botei na janela, o gato passou, derrubou, caiu, mas você não cuidou, né? Deixou lá, não era para ficar no caminho do gato. Então era cultivando, guardar, né? O amor é essa coisa. Eu falava exatamente disso, eu achei isso muito bacana, né? Parece uma coisa simples. Você diz: mas o que vale nada? Uma semente, né? O que vale nada é só uma sugestão. A vida continua, né? Eu esqueci, morreu, secou. Mas eu vou te falar, era simbólico. Quantas coisas nós não recebemos da parte da Bíblia simbolicamente, mas por uma instrução, por um mandamento, como ceia, como batismo e tantas outras coisas, como ordenanças, orientações. Mas a gente fala: mas isso é só simbólico. É simbólico, mas tem um valor, né? Se a gente não consegue, né, dar cabo de uma coisa simbólica tão simples que está ao nosso alcance, a gente pode fazer, estamos provando que realmente nós não estamos alcançando o nível de maturidade para responder pelas coisas maiores, para responder à vontade de Deus em coisas mais consistentes. Entende isso, gente? Se aquilo que está sendo colocado diante de nós como prova, né? A proposta era essa: como cultivar amor. Eu achei muito legal isso. Talvez eles não tenham nem alcançado a ideia real daquilo que Deus tenha pensado a respeito dessas coisas. Não estou dizendo que eles não pensaram, mas talvez, se você for pensar sobre isso, era muito mais profundo, ainda é muito mais profundo do que o que vocês pensaram em fazer. E eu fiquei pensando. Então, lá em casa, a gente levou as sementes. E como a gente estava por aqui, acho que os meninos também pegaram umas sementes, Saro, pessoal, e tantas outras pessoas pegaram, né? E eu achei interessante que eu trouxe a nossa aqui, ó. Vou te mostrar a minha. Foram plantadas aqui. O pastor está caindo aquele bando aqui já. Aqui, ó. Esse é o meu pezinho. Mas eu vou te falar, quer que eu te diga uma coisa? Tem pessoas que plantaram e estão com os pés até mais bonitos e maiores do que esse. Amém? Você está aqui? E outros estão cultivando, talvez até a gente já tenha até relaxado, tenha cuidado, mas o meu nasceu. Lá em casa também teve Sarinha fazendo seus experimentos. Ela pensa em casar, cultivar uma família na frente. Ela decidiu botar todos os negocinhos numa vasilhazinha só, ou quase todos. É tanto sofrimento aqui, irmãos, que ainda tem uns caroços querendo nascer, botando força aqui por debaixo, né? Mas chegou uma pessoa da igreja e disse: pastor, o meu nasceu, mas está assim, eu vou trazer para o senhor ver. E trouxe para cá. Então a ideia era você colocar, eles sugeriram umas sementes, mas a ideia não era você plantar todas as sementes que eles deram, tá? Tinha um conteúdo lá, mas de acordo com o vaso, de acordo com o espaço, né? De acordo com o que você vai cultivar. E a gente cultivou 3 aqui, nesse jarrozinho aqui, que a ideia, o espaço é exatamente esse. Mas teve uma pessoa que me trouxe um, que tinha 33 pés. Eu arranquei 30.
foram necessários, porque teve que sacrificar algumas coisas, né, para que outras brotassem. Você está comigo? Foram necessários sacrificar pelo menos 30, irmãos, porque o espaço, o ambiente, o formato não era suficiente. Está aqui, o fotógrafo está querendo tirar uma foto, se esforçando ali, pronto. Então, irmãos, 33 num jarro só. Você já percebe que não estou falando aqui, as pessoas tinham que saber como plantar, não é uma crítica a como elas agiram, mas diz respeito a cultivar o amor, e o tema não é exatamente falar sobre amor, o meu tema é falar sobre frutificar hoje, sobre frutificação. E ninguém planta se não for por um propósito, né? Porque o que é que a gente espera? Frutos, né? A nossa proposta é que haja frutificação, e eu quero falar um pouquinho sobre frutificação hoje, como nós estamos fazendo, né? Então, para você plantar, para você cuidar ou cultivar, como eles colocaram num tema, regar, sabe, você precisa trabalhar com equilíbrio. Você precisa conhecer a natureza daquilo com que você está envolvido, com que você está mexendo. Não é de todo jeito. É como um casamento, né? Agora, recentemente, eu celebrei o casamento de Gabriel e Rebeca. Eles estão aqui, estão por ali. Cadê Gabriel e Rebeca? Ali, aqui, bem aqui na frente. Mas assim, quantas coisas, há mais ou menos uns 4 anos atrás para cá, 3 anos por aí assim, eu creio, Gabriel ficou bem intenso, querendo saber tudo sobre casamento e sobre relacionamento. Eu achei isso interessante. Um excelente exemplo, né, de cuidado, de zelo, de quem quer, né, responsabilidade com aquilo que ele vai cuidar, né? Por quê? Porque ele quer os frutos do novo relacionamento, do relacionamento dele. E Gabriel sempre me procurando. Depois, da mesma forma, foi Rebeca. Então, assim, atento. Então, ele queria saber como funciona casamento, né? Em todas as etapas, como ele me perguntou, como ele buscou, como ele estudou, leram livros a respeito desse assunto. Eu os incentivei, né? Por quê? Porque a proposta deles é fruto, então eles não podem plantar de todo jeito. Não é simplesmente plantar de todo jeito, porque você vai precisar cultivar, você vai precisar, né, ver os frutos disso. Mas para ter os frutos, irmãos, tem que ter equilíbrio. Tem que ter cuidado, tem que ter zelo. Não é deixar de qualquer jeito. Então eu fico pensando, se todo mundo chegasse aqui hoje para dar uma resposta de como estão as suas plantinhas, alguns iam trazer plantinhas mais bonitas e melhores do que as nossas, e outras iam contar várias histórias, inclusive histórias trashes, né? Terríveis. Aconteceu alguma coisa, não funcionou, a minha não nasceu, eu esqueci de colocar água, ela murchou, ela morreu. Assim é exatamente as nossas vidas, o nosso ambiente, a nossa casa, como nós estamos guardando, como nós estamos cultivando, como estamos cultivando nossos relacionamentos com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, irmãos, a respeito dos frutos, porque a expectativa que a gente tem dentro de um relacionamento são os frutos, né? É a frutificação. E eu quero que você fique com expectativa, porque nós vamos, eu costumo falar e tenho falado aqui, que Deus é atemporal, mas Ele nos orientou em muitas ocasiões a nos movermos dentro de estações. Amém? E eu sei que quando chega essa coisa de virada de ano, de um ano para outro, se levanta muitas ministrações, orientações a respeito, e muitas profecias a respeito do novo tempo, tem algumas orientações novas, e eu não sou muito de ministrar sobre esses assuntos, não. Eu quero dizer que o ano tal é o ano disso, né? Mas eu vou te falar, eu estou tendo uma nota muito grande a respeito de 2020 para nós, para a nossa igreja. E quando eu digo a nossa igreja, não é a respeito da igreja, especificamente o templo da igreja Verbo da Vida. Quando eu falo de igreja, eu estou falando exatamente de você e da sua casa e da sua família. Essa é a nossa igreja, esse é o corpo de Cristo. Você, eu estou com muita expectativa nessa igreja, nesse prédio físico não, porque eu saio daqui, vou dormir em casa, ele fica aqui, volto, são paredes, são coisas, né? Mas assim, famílias, em você, eu estou com muita expectativa na tua vida, né? No testemunho, naquilo que você vai colher. Estamos prestes, irmãos, a entrar de fato num ano glorioso. Essa nota está dentro de mim. E aí eu quero trazer exatamente isso, falar sobre frutificação, porque eu quero que você também comece a criar uma expectativa a respeito disso, né? Sobre 2020, principalmente se você, né, teve cuidado em lançar as sementes certas, no tempo certo. Se não houve resistência, se você decidiu pegar o caminho da palavra, se você conseguiu, se você decidiu mesmo considerar, se você inclinou sua casa, se você, como a gente diz assim, quem dirige assim, eu embiquei, se você embicou para o caminho certo.
né? Certamente se prepara, porque nós vamos ter uma grande resposta em 2020. Amém? Você pode ter certeza disso, você vai perceber, né? O ano passado nós falávamos aqui no culto da virada, nós teríamos um culto glorioso da virada esse ano. Eu digo, em um ano vocês vão ver coisas que aconteceram nessa igreja, quando a gente não tinha muitas mudanças aqui, nem espiritual e nem física, porque nós tínhamos um nível de espiritualidade. É óbvio que existia um nível de espiritualidade, mas nós crescemos, nós não estamos mais naquele nível, irmãos. Houve um avanço muito grande na igreja, você percebe isso na fisionomia das pessoas, na alegria delas, nas casas delas, mesmo que algumas ainda tenham que passar por algumas pressões, mas elas estão com esperança, né? Isso é transmitido pelo olhar, pelo rosto, pela expectativa. Há uma esperança nesse lugar. Amém? Que bom que essa é a esperança, e essa esperança só pode ser em Deus. Que maravilhoso isso, irmãos, porque eu vou te falar, tem que ser nele mesmo. Amém? Então nós não vamos viver um 2020 de pressão não, irmãos. Eu declaro um 2020 de paz na sua vida, de paz na sua vida, na área financeira, bem sucedida, equilibrada, orientada, na sua saúde. Eu declaro saúde divina, em nome de Jesus, na sua casa, na sua família, no seu relacionamento. Amém? Vai ser um tempo de paz, um tempo glorioso, um relacionamento com os seus filhos, com a sua casa. Pessoas deixando hábitos ruins para trás, vícios, comportamentos, atitudes contrárias à vontade de Deus. Você também tomando sua parte naquilo que diz respeito à verdade, porque é isso que Deus precisa, simplesmente precisa disso. Você trilhando o caminho certo para colher coisas poderosas. Amém? 2020 promete para a gente. Eu estou com muita expectativa de usufruir disso, mas eu não quero usufruir sozinho, eu quero usufruir com pessoas, com você, que é a nossa família, a família Verbo da Vida, Zona Leste. Amém? Lugar de um povo muito feliz. Graças a Deus. Você pode abrir em Gênesis no capítulo 1, por favor. É o primeiro livro da Bíblia, para quem está com a Bíblia e chegou agora na igreja, está se acostumando ainda com o Evangelho, em abrir Bíblia. Aleluia. Gênesis capítulo 1. Também é o primeiro capítulo da Bíblia, no verso 11. Diz assim: E disse, está falando a respeito de Deus. Deus falou: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim se fez. Amém? Bom, gente, essa é a criação de Deus. E está falando aqui exatamente, especificamente de frutas mesmo. E no tratado da história, né, da humanidade com Deus, por muitas alianças e pela nova aliança que nós temos, Deus, ele considera a respeito dessa frutificação. Aqui ele está falando a respeito de árvores mesmo, naquele jardim, naquele lugar que Deus criou. Depois ele passa a tratar essa frutificação a partir do homem. Então eu fico pensando, né, que nós seríamos para Deus mais ou menos como essas árvores, né, produzidas por Ele, com a natureza dEle em nós. E a Bíblia diz que Ele diz e produza, e diz que a semente, a boa semente, está em nós. Então quando nós nascemos de novo, irmãos, a natureza que nós tínhamos perdido lá no início de tudo, pela queda do homem, ela foi restaurada em nós. E o que está em nós é a vida de Deus, novamente. Quando você confessou Jesus, a vida voltou para você. A natureza do Deus, o Criador, o Deus eterno, o Deus divino. E a sua semente também em nós, por meio do seu Espírito. Então nós temos da semente divina em nós. Então você já sabe que se nós somos essas árvores, vamos dizer aqui, porque em vários lugares ele tem essa colocação de ramo, de árvore, de frutifique, né? Essa designação a partir de nós, eu fico pensando que nós precisamos entender o que nós precisamos produzir. E não só entender, mas nós precisamos produzir, dar a resposta que Deus quer, começando na nossa casa, na nossa família. E quando isso começa na nossa casa, na nossa família, vai se espalhar pela sociedade. Porque a primeira coisa que vai acontecer um testemunho na sua rua, no seu bairro, no seu lugar de trabalho, no escritório, na igreja, aonde você estiver, vai haver testemunho da sua vida e da sua casa, porque nós vamos frutificar, e é bíblico e é a vontade de Deus. Nós precisamos apontar os céus para as pessoas.
Amém? Nós somos a igreja, irmãos, e precisamos dessa resposta. Vamos estar falando exatamente sobre frutificação. O mundo pervertido. Irmãos, a semana passada aconteceu uma coisa que eu fiquei maravilhado. Eu não sei como é que você anda atento a respeito do mundo e a respeito do que Deus está fazendo. Nós tivemos a oportunidade de ter um pronunciamento, não sei se o primeiro, assim, em rede nacional, mas eu não me lembro de outro, já vi o presidente falando, mas nós tivemos a oportunidade de ver um pronunciamento essa semana agora, do presidente da República em rede nacional. Irmãos, eu fiquei maravilhado com aquilo, né? Por quê? Porque nós tivemos a oportunidade de ver um presidente falando sobre princípios cristãos, do lado dele, pela primeira vez, a esposa do presidente, com a camiseta Jesus. Rapaz, aquilo foi maravilhoso, aquilo foi profético, aquilo foi... Não sei como você viu aquilo, ou se você simplesmente só viu. Mas para mim teve um valor muito grande para a nossa nação. Por quê? É aquilo que eu tenho falado aqui desde que eu cheguei aqui. Irmãos, nós somos a igreja e nós estamos aqui para empurrar os muros contrários. Estamos aqui para forçar a barra. E um dos grandes problemas com que o mundo tem se levantado com tanta perversão, que é o plano do diabo mesmo, abafar, é uma igreja, né? Uma igreja que aceita, né, essa pressão diabólica que aí fora está. Quando é que ela aceita? Não, pastor, mas eu não aceito. Nós aceitamos quando nós somos passivos, nós não fazemos nada. Quando nós temos vergonha, talvez, né, alguns de nós tenhamos vergonha de ir em determinados ambientes colocar uma camiseta, ou falar que somos crentes, ou falar que somos de Jesus, ou falar o nome de Jesus, ou orar em determinado lugar. Mas a primeira dama, né, do país, né, a primeira dama que chama, né, a primeira dama do país, a esposa do presidente da República, ela não teve vergonha de se expor com uma camisetazinha básica, por sinal. Vocês que são mulheres, vocês sabem disso, né? A mulher não estava lá chiquérrima da vida, não. Ela estava com a camiseta, né? Uma blusazinha com o nome de Jesus. Irmãos, que maravilha. Aqui dali, os demônios ficaram irados ali. Os demônios estão por toda parte, né? Quem bate de frente contra o evangelho, quem força a barra, quem vem denigrir, como foi agora esse filme, essa série que fizeram aí, né? Numa dessas plataformas de vídeos aí que oferece aí, né? Quem se levantou e fez aquilo, né? Colocando Jesus, né? Nessa condição de homossexual com o diabo, né? Fazendo uma farra, uma sátira violenta, desrespeitosa, desonrosa contra princípios cristãos da nossa nação. Essas pessoas ficaram indignadas com aquela aparição lá. Mas nós não queremos divulgar essas coisas, nós ficamos mais quietos. Irmãos, eu estou indignado com essas coisas. E eu quero me levantar como igreja, não só aqui no púlpito, porque aqui fica fácil, diante de uma plateia de crente, mas lá fora onde a gente tem que mostrar. É lá fora que a gente tem que frutificar, lá fora onde a gente tem que apresentar o cristianismo real. Não que não apresentemos aqui, mas lá fora, sermos como nós somos aqui. Lá fora, irmãos, onde a gente precisa falar aleluia, glória a Deus, Jesus te ama, colocar a mão sobre pessoas, orar, não ter vergonha de ser crente. Lá fora. Então achei aquilo fantástico, irmãos. E olha que eu não estou falando aqui a respeito de política, eu sou daquele partido, fora, esquece isso aí. Eu estou falando de algo que aconteceu e que foi maravilhoso e a gente que não pode negar os fatos. Ah, pastor, mas pode ter sido politicagem, não importa, tem o nome de Jesus lá. Se o jogador de futebol faz lá, a esposa do presidente da República foi lá e colocou lá em cadeia nacional, todas as redes de televisão. E se alguém disse, vixe, eu vou sair daqui, mudou, estava no outro canal, estava no outro canal, estava no outro canal, estava em todo canto. Entendeu? E depois ficou exposto lá. O cristianismo sendo exposto, frutificando, dando resultado, dando resposta. Aleluia. Então, irmãos, a gente tem a opção. Então, o que foi que eu fiz? Eu até falei com a minha esposa. Nós falamos o seguinte, rapaz, eu não vou nem assinar esse abaixo assinado aí que estão pedindo para tirar esse filme do ar. Eu cancelo o canal. Aí cancelei, entendeu? Pronto, porque como eu falei lá, até postei isso, eu não vivo sem Jesus. Sem Globo eu vivo, sem SBT eu vivo, sem Record eu vivo, entendeu? Eu não vivo sem Jesus. Eu vivo sem essas coisas, a gente pode viver. Amém? E eu não estou contrariando se você gosta, se você assiste, não. Eu estou dizendo que eu tenho que ter um posicionamento cristão. Estou te convidando a ser crente de mesmo. Amém? Para que a gente prove da graça de Deus, para que o Senhor se agrade de nós. É assim que Ele se agrada de nós. Deus quer confiar coisas mais consistentes a nós, irmãos. Mas se a gente não consegue cultivar nem guardar as coisas que Deus coloca diante de nós, mesmo como simples, a gente não vai conseguir ter consistência em coisas maiores. Amém? Você está aqui? Então a semente, como diz esse texto, a semente está em nós, irmãos. Então ninguém cultiva, ninguém planta, ninguém
trabalha sem propósito, amém? Então, a gente precisa crer a respeito dos frutos. E eu não quero ser apenas uma árvore, mas eu quero ser uma árvore que frutifique. Eu quero que alguém prove dos frutos que estão na minha vida, na minha casa, na minha família. Eu tenho que ser vigilante. Então, essa semana aconteceu uma coisa interessante. Eu muito ocupado com a questão da igreja, com as atividades, e eu quis cultivar para mim uma jabuticabeira, um tempo atrás. Eu acho bonita aquela jabuticabeira híbrida, né? Aquelas que você coloca em vasos. E eu tinha vontade de cultivar. Quando eu fiz a reforma da casa, um amigo foi em Recife e trouxe 2 pés, chegou aqui, comprou uns jarros grandes de cimento, levou tudo lá em casa e nós plantamos. E nessa minha vida corrida, eu simplesmente regava a jabuticabeira, às vezes até esquecia, colocava água quando podia, às vezes estava lá e fui deixando lá. Eu fiquei esperando os frutos da jabuticabeira. E ela já com uns 2 anos lá em casa, né, mais ou menos assim, eu já esperando que ela chegasse na estação dos frutos. E recentemente, né, elas frutificaram, né, mas frutificaram de uma forma mirrenta, pouquinho, umas 3 num pé, 2 em outro, outras flores morreram. E eu fiquei observando aquilo. Poxa, eu queria que, né, tivesse mais frutos, né? Eu esperava, tinha mais expectativa na minha jabuticabeira. Fiquei até um pouco frustrado, entende isso aí, mas o tempo não me deixava até procurar, saber, pesquisar. E aí depois, essa semana passada, eu cheguei em casa e eu disse, rapaz, eu vou pesquisar sobre essa jabuticabeira. Então fui pesquisar, né, como esse tipo de jabuticabeira poderia produzir mais. E aí eu achei alguns vídeos legais. O cara mandando comprar o alicate certo para poda, o local da poda, tinha que fazer poda, o volume delas, assim, tinha que deixar ela com aspecto mais de árvore, com os troncos vazados, limpos, com entrada de sol dentro da planta, dentro da árvore. E aí uma série de coisas, irmãos, eu tive que gastar tempo para aprender. Agora, eu tinha que gastar tempo para aprender, mas só aprender, eu precisava colocar aquilo em prática, era o mais real. E depois que eu aprendi tudo aquilo, gastei tempo, vi vários vídeos, né, me dedicando um pouco àquilo que eu queria, aquilo que eu achava que era interessante para mim, aquilo que eu desejei, aquilo que eu quis cultivar, quis cuidar, né, desejei ter pela beleza e pelo resultado e pelos frutos. Então, eu precisei gastar tempo. Mas por um tempo eu não cuidei, por um tempo eu deixei lá. E fiquei frustrado, porque eu esperava ter os frutos e não tinha os frutos. É mais ou menos assim dentro dos nossos relacionamentos, dentro das nossas casas, é que a gente está com muita expectativa nas pessoas. Mas a gente não está cultivando, a gente não está cuidando. A gente não está, né, se esforçando para dar resposta, né, para aquele fruto, para aquela árvore, para aquela planta, para aquilo que a gente espera, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa empresa, para os nossos negócios, para os nossos amigos. A gente não tem dado a oportunidade certa para que haja frutos também em resposta em favor de nós. E a gente, muitas vezes, irmãos, a gente só quer extrair. E a gente nem, né, usufrui do fruto do lá e também não frutifica também a favor. A minha parte era cuidar daquela jabuticabeira, se eu tinha tanta expectativa nela. É mais ou menos assim a nossa família. Né? Você quer que a sua esposa responda bem para você, não é isso? Que ela seja uma esposa maravilhosa, que ela, né, te responda à altura daquilo que você tem expectativa, na sua casa, na sua família, para os seus filhos, para a sua mãe, você quer que ela tenha expectativa, mas eu vou te falando, você está cuidando bem, né, dessa sua planta? Como é que você está respondendo dentro do seu casamento, dentro dos seus negócios, no seu relacionamento com os seus pais, com os seus filhos, né? Qual é o tipo de resposta? Não é só ter lá, irmãos. Isso precisa se gastar tempo. E aqui nós somos indesculpáveis, porque a palavra, durante todo esse tempo, ela tem nos ensinado, nos mostrado o caminho que nós queremos trilhar para dar a resposta certa. Não é só você ouvir e dizer, eu tenho ido na igreja, mas é você sair e colocar em prática. Eu tive que ouvir aqueles vídeos, mas eu tive que colocar em prática. Então eu fui lá na loja, comprei o alicate certo, comprei um alicate profissional. Gastei tempo, fiquei do jeito que o cara ensinou, fiquei tempo, né? A orientação da pessoa que instruía no vídeo era, você fica um tempo de frente da árvore, perceba qual é a necessidade da árvore, né? Então perceba quais são as partes que você acha que é infrutífera, veja galhos que eles já estão morrendo, galhos secos que estão no meio da árvore. Coisas que precisam serem tiradas, poda, limpeza. Isso tanto vale para a nossa casa, para o nosso relacionamento, com a nossa própria vida. E eu gastei tempo de frente àquela árvore. Precisamos gastar tempo com a gente. Verificar como nós estamos, nossa aparência, nossas atitudes, nossas falas. Quantas coisas
estão em nós, que elas são infrutíferas, que elas não estão produzindo. Foi necessário tirar 30 pés para desafogar os outros, ou seja, aquela parte ali, juntos, eles não iam produzir, não iam frutificar. E eu gastei tempo vindo aqueles vídeos, fui lá, peguei e gastei tempo, observei aquelas árvores, como o cara mandou, né? Observei direitinho, comecei a fazer os cortes, as podas. Fiz de uma, depois eu fiz a outra, são 2 pés. Irmãos, você precisa ver, menos de 15 dias, você precisa ver, eu estou maravilhado. Ontem eu estava tirando fotos, se a gente tivesse telão aqui, e nós vamos ter os nossos telões esse ano que vem, em nome de Jesus, eu ia mostrar para vocês as fotos dos meus pés de jaboticaba em 15 dias. Irmãos, eles encheram de flores assim, de baixo até o último galho lá. Tão branquinhos de flores. Foi maravilhoso, uma experiência, né, de tirar, de fazer a poda, de tirar aqueles galhos. Agora é interessante que quando eu terminei, que eu fui olhar o conteúdo que eu tinha tirado, irmãos, era um conteúdo morto. Dava para perceber que eram galhos que eles não iam frutificar, galhos secos, galhos murchos, galhos que atrapalhavam. Galhos que eles só tiram da seiva, mas eles não frutificam. A gente precisa conhecer, estudar sobre essas coisas. Então, uma poda ela tem esse papel. Então a gente não pode, né? Esse foi o ano novo que eu vou dar para as minhas jaboticabeiras. Eu vou usufruir, elas vão frutificar e eu vou usufruir disso, né? Então a gente precisa pensar, parar e nos observarmos sobre, dar uma olhadinha para a gente um pouco de longe, sabe? E pegar, né, as ferramentas certas da parte de Deus, que é a sua palavra, as instruções daquilo que a gente já tem pego aqui, as orientações que a gente tem gasto tempo, irmãos, aqui, quantas instruções maravilhosas, até algo simbólico para que a gente melhore no nosso relacionamento, mas a gente volta para casa e escuta as mensagens, né? Gasta tempo nos nossos vídeos ministeriais, mas a gente volta praticando as mesmas coisas e não tem frutificação, nem a gente frutifica, ou seja, os frutos são os mesmos. Como a Bíblia diz, né? Uma aparência de piedade, mas negando o poder. Qual é o poder daquela planta? Frutificar. Qual é o poder daquilo que Deus espera de mim e de você? Frutos. Independente de quem vai se alimentar desses frutos. Ah, mas fulano não merece, né? Nem todo mundo vai entrar lá debaixo de uma pedra de jaboticabeira, vai entrar lá todo tipo de espécie de gente vai frutificar. Mas o nosso papel é frutificar. Nosso papel é frutificar. A essência do que está em nós, irmãos, é frutificar. A essência do que está em você é frutificar. Foi o que Deus colocou, não tem como. Então, irmão, se nós não estamos frutificando, o problema não está em Deus, o problema está em nós, porque a essência do que Ele colocou em nós foi para frutificarmos. Então, nós precisamos dar frutos. O salmista, no Salmos 23, ele diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem ele se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, né? Feliz, um homem de sucesso. Está falando de um homem de sucesso. Imagina quando a palavra de Deus vem dizer bem-aventurado, irmãos, a bem-aventurança, né, celestial, aquele que tem a felicidade do tipo celeste, de Deus. Essa é a bem-aventurança que a Bíblia está se referindo. Bem-aventurado. Irmão, se você é uma pessoa bem-aventurada, eu vou te falar, você tem tudo, você está completo. Você tem o favor de Deus, a graça de Deus, a resposta dos céus acompanha a sua vida. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na palavra de Deus, e nessa palavra medita dia e noite. Ou seja, esse homem que a Bíblia se refere no Salmos 1, esse homem é um homem que ele escuta, que ele vê os vídeos do YouTube, ele vai lá e dá a resposta. E ele vai lá, está entendendo? E eu fiquei pensando, eu poderia ter ficado só nos vídeos. Porque primeiro quem tinha causado o problema para a jabuticabeira? Eu mesmo. Eu estava esperando fruto, mas não dei a dedicação que ela merecia. Você está esperando fruto do seu relacionamento, mas você está dando a dedicação que o seu relacionamento merece. Você está esperando fruto dos seus filhos, mas você tem dado o tempo e a dedicação que os seus filhos merecem. Você está esperando mais resultado na sua empresa, você tem gasto o tempo, tem dado a dedicação, o respeito, a consideração, atentando, né, para o que a sua empresa merece.
sobre as pessoas, sobre as vidas, sobre a sua vizinhança. Você tem frutificado, você tem dado a resposta por aquilo que está em mim, por aquilo que está em você. Entende isso, irmãos? Eu assumi essa igreja com a minha família recentemente e faço um trabalho aqui com os demais pastores, a liderança dessa igreja. Mas sobre mim repousa a responsabilidade de guiar o trabalho dessa igreja aqui. Eu fico pensando, se eu não respondo à expectativa daquilo que as pessoas têm em mim, que o ministério tem em mim, que Deus tem em mim, irmãos, nós vamos definhar. Mas eu sei que a essência do que essa igreja precisa, né, por uma posição de unção, de graça, para a minha vida, foi depositada em mim. Foi depositado em mim. Eu relaxo com isso e a gente vai de qualquer jeito. Se der certo, deu. Se não deu, a gente continua. Ou a gente fica aqui tendo cuidado de fazer a poda certa. Fazer as podas, irmãos. Uma poda envolve corte, às vezes envolve dor, envolve renúncia. Parte daquela jabuticabeira morreu. É interessante isso. Parte daquela jabuticabeira estava morrendo. Galhos que foram tirados. Foram cortados. Mas houve um planejamento. Quando você pensa assim, podar para crescer, parece ser estranho, né? Você vai cortar para desenvolver. Irmãos, mas é exatamente isso que a Bíblia diz. Podar para crescer. E a Bíblia diz que quando a gente faz isso, frutifica mais ainda. Então, quantas coisas estão em mim, estão em você, numa dessas terças-feiras de oração, que muitos que estão aqui, infelizmente, não vêm, porque não tem tempo, outros têm tempo, e não se conectam nesse tempo maravilhoso dos nossos cultos de terça-feira, de terças-feiras, tem sido bons demais, irmãos. A gente trouxe algumas orientações aqui, né, pelo Espírito aqui nos momentos. Tem algo na sua vida que você precisa deixar para trás hoje, e você sabe que isso não está funcionando, você tem pedido a Deus, você tem colocado diante de Deus, e colocamos aquilo por um momento, foi pelo Espírito, e muitas pessoas foram tomando decisões. Algumas, né, colocaram aquilo diante de Deus e estão se esforçando, outras talvez nem conseguiram. Isso não quer dizer que você foi vencido, né? Quer dizer que você tem a oportunidade novamente, né, de rever os seus conceitos com relação à resposta que você dá enquanto cristão para essa nova entrada. Eu estou trazendo um conselho aqui hoje, irmãos, para que nós não tenhamos que, né, fazer uma avaliação das nossas vidas, como nós estamos respondendo, né, como cristão. E talvez seja necessário a gente cortar algumas coisas, fazer algumas podas, tirar algumas coisas. Entende isso? E isso leva tempo, leva estudo, leva disciplina, dor. Deixa eu te falar, os meus pés de jabuticaba ficaram mais feios quando eu fiz a poda. Josineto teve até um susto quando chegou. Eu disse, meu Deus. Entende isso? É como a gramazinha daqui da frente da igreja, dos pezinhos de palmeira que tem ali. Há uns 15 dias atrás, eu trouxe a minha maquinazinha de corta-grama lá de casa. Cortou, ficou peladinho, caiu o verde e foi embora. Mas quando ela surgiu novamente, agora mais equilibrada, mais bonita, foi necessário fazer a poda, o corte. Então, Josineto se espantou, né? Ficaram mais feios. Mas agora, eu vou poder dar um equilíbrio neles. Mais ventilação, mais cuidado, mas em compensação vão frutificar. Já estão frutificando, né? O que nasceu lá foi diferente. Olha que maravilha, irmãos. Então, você precisa, né, entrar esse 2020, esse ano, fazendo essa avaliação, né? Pega as ferramentas da parte de Deus, coloca diante de você, entre você e Deus, e faça uma avaliação. Eu não quero viver, irmãos, 2020 como eu vivi 2019. Eu não quero. Porque eu tenho minhas convicções a respeito de coisas que eu tenho que melhorar na minha vida. Você entende isso? Eu tenho minhas convicções, porque eu não sou perfeito. Será que não tem alguma coisa para melhorar em você? Eu acho que tem. Alguém aí deve ter alguma coisa para melhorar. Eu tenho muitas. Coisas que eu preciso consertar, coisas que me prejudicam, coisas que me deixam de frutificar a meu favor, coisas que também prejudicam a minha família. E certamente prejudica até você, como gestor do trabalho que eu tenho aqui. De repente não adianta você ficar pensando aí, qual é o pecado do pastor? Não estou falando a respeito de pecado, né? Eu estou falando a respeito de coisas que a gente carrega muitas vezes, irmãos. Tempo que a gente gasta com coisas que elas não vão dar a resposta
que nós precisamos e estão lá apenas como galho desnecessário, ramos desnecessários. A gente gasta tempo com coisas desnecessárias na nossa vida. A gente está enganchado com pequenas coisas, com coisas que não vai fazer com que nós avancemos. E tem áreas nas nossas vidas que você sabe, porque você sabe, se você quiser crescer em 2020, ou a partir daí, e alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida, você sabe que você vai ter que podar aquelas coisas. Áreas na nossa vida que a gente precisa ir lá e sacrificar de verdade, para que os frutos que frutifiquem mais ainda. Aleluia. Você está aqui? Glória a Deus. Então o salmista ele diz, né? Pois esse homem será como uma árvore plantada junto a ribeiro d'água, que na estação certa dá seus frutos. Então colocando o homem como alguém que frutifica. A proposta de Deus é exatamente essa, que na estação certa dá seus frutos. Qual é a estação que você está vivendo, né? Qual é a estação desse ano 2009? Que tipo de estação foi sua? Foi a sua estação? Era uma estação de flores já? Pelo que você plantou? Você tem que perceber qual é a sua estação. Vamos identificar por nós hoje. Faça uma avaliação pessoal sua agora, a respeito de quem foi você em 2019. O que você espera a respeito de você mesmo. Não estou falando da outra pessoa não, do seu cônjuge, né? Especificamente de nós. Eu tenho uma avaliação para a minha vida. Nós precisamos fazer. Você precisa avaliar você mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Qual é a avaliação que você tem a respeito de você mesmo? Você acha que você foi uma pessoa que frutificou em 2019? A ponto de pessoas perceberem os seus frutos? A ponto de pessoas usufruírem dos seus frutos? Essa é uma grande pergunta, gente. Vale para você, exatamente para você. Pessoas usufruíram dos seus frutos esse ano. Não precisa você me responder. Responda para você mesmo aí internamente, né? Você está convicto de que pessoas comeram dos frutos que você produziu? Você acha que você produziu o suficiente? Você acha que você pode frutificar mais ainda ou não? Fica com você aí, pensa sobre isso. É importante, irmãos, pensarmos sobre isso. Esse é o vídeo que você está assistindo hoje. E Deus quer te entregar as ferramentas certas para que você volte e no lugar certo você comece a fazer as podas certas. Vai ter lugares que parece que vai doer, mas quando você perceber, irmãos, isso é como alguém que entra naquele sótão. Pronto, essa semana arrumei um lá em casa. Fiz uma parte, ainda vou fazer o resto. Ainda tem parte para fazer. Aquele sótão que você entra, irmãos, você não consegue entrar. Naquele lugar, naquele quarto, naquela despensa que você entra e não consegue entrar direito, porque você tem que estar passando por cima de coisa, colocando, e você sabe que é só uma questão de responsabilidade, só de organização. E quando você entra naquele ambiente, você vai perguntar, né? Como eu estava dizendo para a Josinete, ontem mesmo eu estou arrumando um lugar lá. A gente faz aqui na igreja e temos que fazer mais coisas ainda aqui nessa igreja. E fizemos muito esse ano. Dani sabe que ela se juntou com as mulheres daqui da igreja recentemente. E ela fez um trabalho assim, no início do nosso trabalho aqui. Aquele ambiente que você sabe, isso aqui serve para quê? Não frutifica. Coisas na sua vida que você tem guardado desnecessariamente. São galhos que não frutificam. Ramos que não frutificam. Só fica tirando do seu tempo, sugando da seiva. E não produz em favor da vida de ninguém. Você sabe que não produz e não produz nem em favor da sua vida. Mas você não quer gastar tempo, você não quer cortar aquilo, você não quer o sacrifício de largar aquilo. Porque talvez leve tempo. Talvez a aparência não fique nem tão boa. Se a gente decidir fazer algumas podas em nós. Talvez a aparência não fique legal. Talvez muita gente vai estranhar. Muita gente vai se questionar. Mas eu vou te falar. 15 dias você já começa a florescer. Essa é a grande diferença. A vida espiritual deve ser assim, irmãos. Então a gente precisa entrar naquele lugar. E você vai dizer, rapaz, quantas coisas. Faz quanto tempo que isso aqui está na sua vida? Aqui na sua casa guardado. Rapaz, já tem uns 12 anos que eu tenho. Para que serve isso aqui? Não para nada, mas isso é porque é importante. Um dia vai precisar, você não vai precisar disso aqui. Tem coisas que a gente guarda, gente, que você nunca usou, nunca precisou, ocupou um lugar. Atrapalhou a vida de alguém, atrapalhou a vida de muita gente, atrapalhou a sua vida.
atrasou a sua vida. Tem coisas que estão em nós, irmãos, que estão atrasando as nossas vidas. E você considera aquilo por precioso, mas não frutifica. O que é precioso? Precioso é aquilo que gera fruto. Precioso é o que dá resultado. Então, quando você faz aquela limpeza, aí você vê quanto espaço, quantas coisas você já desejou e você não levou, ou você não aceitou, não colocou num lugar, porque você dizia, eu não tenho espaço, por isso que eu não quero. Você tinha espaço sim, só que estava cultivando a coisa errada. Você está aqui, gente? Estou dando a oportunidade, e a mim também, da gente pensar para que a gente não chegue em 2020 com os mesmos costumes, com os mesmos hábitos, atuando do mesmo jeito. Irmãos, tem muita coisa que eu quero mudar para 2020. A gente precisa fazer exatamente essa listinha, né, do que é necessário, né, de mudança de comportamento, de atitude. Quantas coisas. Então eu quero que você avalie comigo sobre isso, amém? Isso é crescimento para nós. Eu já falei aqui, lembrando mais uma vez, né? Essa árvore dos Salmos que a Bíblia fala, a Bíblia diz que essa árvore é uma árvore que ela deve frutificar. Ele diz, na estação certa dá seus frutos. Tem uma história que eu contei aqui, foi quando eu casei com o José Neto, que eu cheguei na casa do meu sogro, que tinha um pé de jambo lá, né? E aquele pé de jambo, ele só tinha uma folhagem bonita. Meu sogro esperou anos, né, para comer aquele fruto. Aparência de piedade, mas negava o poder. Era o que acontecia com ele. Tem pessoas que elas só são sombra. Eu estava falando com alguém essa semana, né? E por telefone falando, tem pessoas que estão nas nossas vidas, ou nos nossos caminhos, ou nós podemos ser essas pessoas também, em favor de vida de outras pessoas. A gente só dá sombra, mas eu vou te falar, a proposta da árvore é frutificar. Tem gente que só dá uma sombra, mas não frutifica, mas não alimenta. Aquela aparência de piedade, mas nega o poder. Aquela aparência de que está tudo bem, está lá. Irmãos, só tem sombra, mas a gente também precisa dos frutos. Amém? E a semente, a palavra começa dizendo, a semente, né, da parte de Deus está na minha vida e na sua vida. Nós não podemos negar esse poder, irmãos. Não podemos negar, da parte de Deus jamais. Então, na casa do meu sogro, ele ficou com muita expectativa sobre esse jambeiro lá, né? E a gente um dia, ele não aguentou, que ele precisava, só ocupava um espaço. E quando nós fomos arrancar aquele pé de jambo lá, daquele lugar, ele só tinha um toco, nem raiz ele tinha. Pessoas, elas não querem se aprofundar, elas não querem gastar tempo, elas não querem cultivar, né, o amor, a disciplina, o zelo. Aqui mais ou menos a gente vê algo aqui, ó, está fora do padrão. Aqui a gente já está mais ou menos dentro do padrão. Cadê Reginaldo? A sua está maior do que essa, Reginaldo? Está quase botando a flor já, né? Reginaldo, que tamanho, Reginaldo? Então essa não é mais não, deram uma semente errada para ele, não? Ela está desse tamanho já está grande, né? A forma foi diferente. Gálatas 5, ele diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, ser longânimo, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, essa é a vontade de Deus. Esses são os frutos do Espírito. Espiritualmente, precisamos fazer uma avaliação das nossas vidas. Amém? Quantas coisas não serão necessárias serem podadas? E eu queria que você abrisse em João 15, tem um capítulo que ele fala sobre isso, para a gente ir encerrando, bem direitinho, né? No Evangelho de João, no capítulo 15. Isso é o próprio Jesus falando. Aleluia. João, no capítulo 15, no Evangelho de João, no verso 1, ele diz assim, Jesus falando, ele diz, eu sou a videira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, pense sobre isso, preste atenção nisso, irmãos. Todo ramo que estiver em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então bate com a realidade das minhas jabuticabeira. Entende isso? Aqueles ramos que foi cortado na jabuticabeira, eles não estavam frutificando. Ei, além disso, pior, além de não frutificar, estava impedindo quem poderia frutificar de frutificar. E eu preciso fazer uma avaliação na minha vida. Ei, e se eu for o impedimento de você frutificar?
Como assim, pastor? Posso ser. Como pedra de tropeço, com comportamento, com falas, com atitude, com falta de testemunho, com ressentimento. Eu posso ser o galho que atrapalha a entrada do sol na sua vida. Pessoas podem ser galhos que atrapalham a entrada do sol na vida de outras pessoas. Além de não frutificar, elas atrapalham quem pode frutificar. Isso fala exatamente como o da jabuticabeira. Ele diz assim, e corta, e todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e apanham, e lançam no fogo, e queimará. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que vocês quiserem, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Que versículo maravilhoso para a gente entender isso que eu estou falando aqui. Só nele, irmãos. Então, se eu estou nele, eu tenho os princípios dele. Então, não é só Norberto Cunha dizer que é crente, que nasceu de novo e que congrega no Verbo da Vida da Zona Leste. E que vai aos cultos dominicais. Não é só isso, isso não é suficiente. É permanecer com os princípios, respondendo a verdade, pegando as ferramentas que são oferecidas, para a gente fazer a avaliação e fazer a poda necessária em nossas vidas. Deus não vai fazer por nós, somos nós que fazemos mesmo, irmãos. Essa avaliação é pessoal. Eu quero te convidar mesmo a entrar esse ano. Deixa eu te falar, eu lembrando, veio agora, né? Antes de falar sobre 2020, eu me lembrando que meu pai, quando chegava o tempo do período junino, aí meu pai preparava sempre uma grande fogueira, né? No sítio, a gente tinha árvores à vontade, né? E não sei se você sabe, as fogueiras assim no sítio, o pessoal faz de lenha verde mesmo, não é lenha seca não, lenha verde, ela queima muito. Mas sabe como era que meu pai fazia, com que fruta ele fazia? Normalmente era assim, porque a gente que morava numa propriedade, né, não era nossa, mas ela tinha 72 hectares, por aí assim, a 80 hectares, não sei, por aí assim, perto disso aí, era muito grande. Para o padrão da região onde a gente morava, no Brejo. E aí meu pai, ele sempre cortava uma mangueira, um pé de manga. Aí você diz, cara, mas um pé de manga? Ele fazia isso. Meu pai sempre cortava um pé de manga. Porque a gente tinha muitos pés de manga. Eu acho que só perto da casa onde a gente morava, a gente tinha uns 200 pés de manga, assim. Era um partido, foi plantado mesmo, né? Assim, tipo, acho que na época que plantaram essas mangueiras, era tudo adultas, era para questão comercial mesmo. Então era muita mangueira. A gente entrava debaixo, era aquele universo, né, de pé de manga. E meu pai, todos os anos, eu me lembro que ele ia lá e derrubava um pé de manga. E você diz, mas como é que alguém cortava um pé de fruta? Mas ele derrubava sempre as mangueiras que produziam ou fruto ruim ou não produzia. Então meu pai ia lá e cortava, sacrificava aquele pé de manga e cortava e fazia a fogueira, queimava, mais ou menos como diz aqui. Ou seja, porque ela foi plantada com um propósito, irmãos. Eu e você, nós fomos plantados nesse lugar com um propósito. Jesus, quando olhou para aquela árvore, e pelo aspecto, por mais que alguém diga, mas por quê? Não era tempo de figo. E Jesus amaldiçoou e ela secou, não era tempo de figo. Tem algumas plantas e algumas árvores que elas conseguem, de repente, fora da estação, frutificar. Eu digo isso porque eu sou filho de agricultor e quantas vezes, fora da estação, a gente achava umas mangas perdidas, uma jaca, quando já tinha passado a safra. O período da safra. Tem fruta como banana, que a safra é o ano todo. Diminui, mas consiste. Outras não, é só pelo período mesmo. Às vezes a gente, fora do período, a gente achava. Então, quando Jesus viu aquele pé de figueira lá, o aspecto dele, ele se apresentou como um aspecto de quem dava fruto. Porque o aspecto dele não era a estação do fruto, mas ele não estava com a estação, não era a estação que frutificava, mas ele não estava com a estação de quem não frutificava naquele período. Ele se apresentou, aquela figueira, para Jesus como alguém que estava frutificando.
Então Jesus, quando viu o aspecto, eu não conheço como é o aspecto nessa região da gente, a gente não tem esse tipo de fruto. Então quando Jesus viu, certamente Jesus disse, poxa, tem fruto, né? O aspecto então deve estar produzindo fora do tempo, mas o aspecto é que tem fruto. Quando ele chegou lá, frustração, aparência de piedade, mas negando o poder. A ideia de que estamos frutificando, mas na realidade não se produz. Há uma convocação, mas a gente não responde, a gente não tem tempo. A gente não tem tempo de avaliar. Eu queria que a jabuticabeira produzisse para mim, mas não gastei tempo com elas. Mas quando eu decidi investir, logo o clima mudou, a estação virou a meu favor. No casamento é assim, com o seu cônjuge, na sua casa, com seus filhos. Envolve sacrifício, envolve corte, envolve tempo, envolve sofrimento, às vezes envolve dor, mas coisas que são necessárias, irmãos. Estou te falando em coisas equilibradas, coisas estudadas, como que nós vamos cultivar. Não é só cultivar, não era só pegar as sementes e simplesmente pegar o saco e virar lá. Não é uma crítica a quem fez assim, nada disso, eu estou só pegando como exemplo. Só pegar o saco de semente, chegar lá e e plantar, né? Alguém poderia fazer como Gabriel. Rapaz, eu vou entrar em algo novo, mas eu quero aprender. Como é que faz isso? Por onde eu ando com isso? Como é que eu respondo nisso? Como é que a gente faz? Ou seja, estava assistindo o vídeo. Agora está dando a resposta. Entende isso? Então meu pai queimava aquela mangueira lá. Porque não frutificava. Jesus, quando viu, disse, rapaz, você me enganou. Aparência de piedade, negando poder. Rapaz, que ninguém nunca mais, né, tenha que vir aqui procurar fruto de você. Foi tirada, né, para que o outro não gastasse tempo. Ia tomar o tempo de outras pessoas. Tem coisas, irmãos, que elas precisam serem tiradas. Comportamentos precisam serem mudados em nós. Para que o resto não se estrague. Para que o resto não se estrague. Devemos pensar sobre isso. Avalie sobre o novo ano aí na sua vida. Como é que você vai estar? Né? Você pode ser melhor. Irmãos, eu posso ser melhor com minha esposa. Eu posso ser melhor com os meus filhos. Eu posso ser melhor com você. Eu posso ser melhor que você, eu tenho certeza. Pastor, o senhor deu tudo? Dei não, irmãos. Eu poderia ter sido melhor que você. É possível. Por que o senhor não foi? Talvez eu esteja cultivando alguns galhos aí, algumas coisas que eu esteja gastando tempo com coisas desnecessárias. Tem que dar aquela voltadazinha, avalia. Como eu fiquei, segui a regra. Onde é que não está certo em você? Agora eu vou te falar. Quando eu tirei todos aquilo que não prestava, os tocozinhos, as coisas secas, as folhas queimadas, os galhos desnecessários, quando eu fui tirando, que eu coloquei a parte que eu olhei para aquilo, logo percebi que o conteúdo que estava era um conteúdo que não ia me dar resultado mesmo, não. Então tem coisas na sua vida que você precisa tirar, colocar de lado, e você vai dizer, rapaz, isso não ia gerar nada para mim, não. Avalia, pode até doer. O seu cônjuge pode até estranhar. Os seus filhos, os seus funcionários. Você mesmo pode até se espantar com o resultado daquele momento. Mas fica preparado para o que vai vir depois. 15 dias e o meu pé de jabuticabeira está lindo. Eu vou fazer uma foto, eu vou botar nos grupos para você vai ver com quantos frutos eu vou ter daquele pé de jabuticaba. É uma jabuticabeira híbrida, meu irmão. Eu sei que não vai alimentar a minha família, não vai dar para me vender na feira. Eu estou pegando aqui como exemplo, apenas para nós entendermos. Se a gente considerar, mesmo que seja simbólico, mesmo que seja interessante, a gente considerar isso, a gente vai considerar coisas maiores. Amém? Então, você pode ser melhor do que o que você é. A expectativa de Deus é que Ele chegue em você e Ele encontre os frutos. Porque a semente foi depositada. Amém? Os talentos foram lançados para nós. Eu preciso ser melhor. Avalia direitinho. Porque o que tem em 2020 para nós, liberado para nós, né, é grande, não é pequeno, é poderoso. Amém? Você é um vigilante de você mesmo. Você é um vigilante de você mesmo. Ah, pastor, eu entrei em 2020 e tive um problema de saúde, 2019 tive um problema de saúde. Eu tive alguns problemas de saúde, irmãos. Deixa eu te falar. Parte das coisas que eu já identifiquei, dos problemas que eu enfrentei, eu fui irresponsável. Com a minha vida, com a minha saúde, com a minha casa. Seja vigilante em você. Seja disciplinado, seja cuidadoso. Gaste o tempo, né? Coloque a sua energia no lugar certo. Então Jesus disse, aqueles que frutificam, identifica aí se você tem frutificado. Quanto você tem frutificado? Essa é a pergunta que você vai sair daqui. Se você tem frutificado.
Se pessoas têm falado isso para você, se você tem provado disso, né? Então, vou te falar, se você está frutificando, 2020, a resposta para você já está dada aqui, né? Se você vai ser limpado para frutificar mais ainda. Deus tem algumas orientações novas, tem alguns caminhos novos, tem coisas novas sendo preparadas para você frutificar mais ainda. Direcionamento, fica na expectativa daquilo que Deus tem. Não fica alheio, né? Esperando a banda passar, não sei se vai dar certo, vamos ver o que vai dar. Não fica na expectativa a respeito do que Deus tem para a sua vida. Pastor, a minha vida já está tudo normal, já está tudo resolvido, já está tudo no lugar certo. Rapaz, isso é o que você acha a respeito de você, mas talvez não seja o que Deus acha a respeito de você, né? Talvez a expectativa que você tem a respeito de você seja uma, mas talvez Deus tenha outra. E eu vou te falar, mais firme e maior. Amém? Então, por isso que ele diz, permanece em mim. Sem mim, você não vai poder fazer nada não. Então não fique nas suas habilidades. Ele diz, sem mim, fica com expectativa para aquilo que ele tem. Eu estou muito animado para 2020, sobre o que Deus tem para a minha vida. Aleluia, você está aqui hoje? Amém? Então vou deixar essa mensagem de final de ano, né, do último domingo do ano 2019. Graças a Deus por esse ano para nós, porque nós estamos aqui, não estamos, irmãos? Nós estamos aqui com os nossos familiares, chegamos aqui, né? Amém? Então vamos para cima de uma base que foi fundamentada para coisas maiores. Estamos animados sobre essas coisas, amém? Então, se nós chegamos aqui, dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Agradeça ao seu Pai por essas coisas, amém? E diga para Ele que você quer provar de coisas mais consistentes, de coisas maiores. Eu estou animado demais para esse ano que vem, amém? Eu falei para o pessoal aqui hoje, irmãos, você vai me ver 2020 como um menino buliçoso, amém? O diabo que se cuide, porque nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar para juntos, sermos felizes e fazer pessoas felizes. Vamos alcançar mais pessoas, vamos dar a resposta que Deus quer para as nossas casas, para as nossas famílias. Sejam vigilantes de suas vidas. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia.